Tipos de esboço. É o último tópico que falta para tratar sobre o tema esboço. Há pelo menos 3 tipos mais comuns de levar anotações para o púlpito. Quando eu falo esboço, estou falando daquilo que você leva para pregar. Seja uma página, 2, mais ou nenhuma. Tá bom? É isso que eu estou me referindo. É como você compilou, como você organizou, reuniu todo o conteúdo que você preparou no seu estudo, você transportou isso para uma pregação. Tá? Normalmente eu faço assim, eu trabalho com 2 folhas. Um arquivo digital, as 2 são digitais, né? Em que eu faço a folha de anotações. Então ali eu estou colocando todas as ideias que eu tenho no estudo. Leitura, estrutura, estou colocando lá nessa folha. Não tem limite, não tem regra, se eu posso colocar uma coisa e depois apagar. Coloco alguma coisa de comentário que eu chamei a atenção. Você pode fazer isso manualmente, se você preferir escrever à mão. E aí depois de ter tudo isso, aí eu vou para o esboço. Aí eu sento para escrever o esboço. Normalmente num dia diferente do que eu fiz as anotações. Porque aí dá tempo da mente descansar, pensar sobre o conteúdo, né? Enfim. Tipos de esboço. Primeiro tipo de esboço é sem anotações. Sem. Não com C, muitas 100 páginas, mas sem nenhuma. Com S. Sem anotações. Pregar sem nada. Só com o texto bíblico aberto. Tá? Eu vou dar para vocês razões do porquê usar, razões do porquê não usar e como usar se você escolher usar isso aí. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui nesse momento de aula? Oferecer para vocês as três maneiras mais comuns de se esboçar a pregação, dando pontos positivos, negativos e, se você quiser usar, como usar. No final dessa aula, você vai ter que escolher, ou das semanas, vai ter que escolher um. Que tipo de esboço? Você vai ter que preparar alguma coisa, né? Não só vai ter que escolher o tipo de esboço, mas o tipo de entrega, né? Se vai ser dedutivo, se vai ser indutivo, se vai ser um misto. Você vai ter que se virar no seu estudo. Uma das tarefas é escolher que tipo de esboço que você vai usar. Acho que é a tarefa número 1. Está aí embaixo, né? Eu coloquei as tarefas na folha? Escolha, tarefa número 1. Escolha um tipo de esboço para pregar e justifique sua escolha em aula. Ao término dessa aula você vai falar, eu prefiro esse. Só isso. Aí por quê? Primeiro, sem anotações. Por que usar ou por que não usar anotações? Né? Ir sem nada. Algumas razões aqui. Primeiro, que parece ter sido o método de Jesus e dos pregadores bíblicos. Eles não iam para as multidões com uma Bíblia e umas anotações na mão. Eles pregavam de memória. Eles citavam textos de cabeça. Raramente Jesus usou um texto. Os apóstolos usaram um texto bíblico na mão ali. Eles lembravam. Era sem anotação nenhuma. Então, sermões escritos. Alguém tem uma ideia de quando é que eles surgiram? Sermões escritos. Pós-reforma. Principalmente pós-Gutenberg, né? A prensa. Pós-reforma. É claro que no passado as pessoas escreviam. A gente estava falando, né, Laerte? A demanda dos pastores na época da reforma era muito grande. Os pastores reformados, né? Reformadores e tal. Os papas, eles escreviam suas homilias, na maior parte. Eles liam as homilias, mas eram homilias, não eram exposições bíblicas, né? Muitos pastores não tinham tempo de escrever, porque eles pregavam 3, 4 vezes no dia. E a maioria dos sermões que a gente tem escrito de pastores puritanos, reformadores, são pessoas que sentavam e ouviam o sermão e iam escrevendo à mão na hora. Então, eles tomavam notas da pregação da pessoa e depois publicavam isso, né? Mas surge muito mais pós-reforma, né? Sermões escritos, e vira um método quase que universal, né? Parece que todo pregador precisa levar alguma coisa para o púlpito, mas uma das razões é que parece que o método de Jesus e dos apóstolos não era assim. Eles pregavam sem nada na mão, né? Segundo, é atraente para o público. Pregar sem anotações é algo atraente. Por quê? Porque é mais direto.
sempre vai ter contato visual o tempo todo. Né? Você vai estar olhando para o quê? Só para o texto bíblico, e quando não estiver olhando para o texto bíblico, está olhando para as pessoas. Você não está olhando para um esboço, você não está lendo em nada, em nenhum lugar. Então, ajuda para que a pregação seja num tom de conversa, né? Um ar de espontaneidade. Sem anotações, parece que você está vendo um apresentador de televisão, né? Se bem que a televisão engana a gente, né? Às vezes ele está lendo o teleprompter lá, mas ele está olhando para você e você acha que ele está falando diretamente para você sem consultar nada. Então parece que é mais pessoal, né? A terceira razão é porque melhora a comunicação. Então, primeiro, parece ter sido o método de Jesus e dos apóstolos. Segundo, é atraente para o público. Terceiro, melhora a comunicação. Como eu disse, mantém o contato visual. E isso ajuda na persuasão, né? Quando você consegue olhar para as pessoas o tempo todo, você percebe se elas estão se convencendo do que você está dizendo ou não, né? Você consegue ver aquelas sobrancelhas franzidas, né? Você consegue ver as expressões de susto, de raiva. Então, você sente isso. Se você não olha para as pessoas, você não percebe isso. Você não sabe se as pessoas estão com você ou não, né? Quarta razão, transmite preparo prévio. Transmite preparo prévio. Por quê? Para o camarada falar 30 minutos, 40 minutos sem nenhuma anotação e ser construtivo e trazer bastante conteúdo, não ficar enrolando, né? Porque às vezes a pessoa faz isso, né? Só enrola você por 40 minutos. Pregou sem anotação, mas também não falou nada com nada, ficou só enrolando a gente. Isso acontece. Mas para o pregador, fica 40 minutos dando conteúdo, informação, lembrando de data, lembrando de aplicação. Esse cara estudou. Esse cara se preparou para estar aqui. Então, fazer isso de jeito certo transmite preparo. Então, vai exigir que você seja simples na sua organização, comunica que você conhece o texto, que você estudou aquilo antes de pregar, né? E um quarto motivo, ou um quinto motivo, aumenta a liberdade. A liberdade de você acrescentar ou tirar ideias no momento que você está transmitindo, né? Então, é muito útil quando o tempo da pregação varia. Vocês vão perceber que se você escreve todo o sermão, ele vai demandar um tempo para ser pregado, o tempo de ler tudo, né? Se você vai escolher o método de escrever tudo e ler tudo. Se você vai numa igreja, já aconteceu comigo, vai numa igreja e aí o pessoal da música lá se empolga, tem um demônio que se manifesta, isso não aconteceu, mas... E aí a pregação que ia ser de 45 minutos, agora é 15 minutos. E o pastor fala, prega em 10 aí, filho. O que você faz se você escreveu tudo? Né? Se você prega sem anotação, você pega só o principal e fala em 7 minutos. Né? Porque você conhece todo o conteúdo. Se você tem 40 minutos, você fala em 40. Se você só tem 15, você fala em 15. A síntese, né? O resumo. Então você tem liberdade de acrescentar ou tirar coisas dependendo do tempo que você tem. Pregar sem anotações. Mas aí tem motivos do porquê não usar. Por que não usar o método sem anotações? 3 motivos pelo menos. Primeiro, você pode esquecer. Se você não leva nada para o púlpito, você pode esquecer. Talvez por causa do dia, né? O seu dia não foi muito bom, você ficou com dor de cabeça, brigou com a esposa. Você pode esquecer por causa de alguma distração. Vamos supor que no dia que você vai pregar, o vizinho coloca aquela música e fica ting ding 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 o tempo todo e você fica com aquele negócio. Como esse cara pode ouvir uma música dessa? Você pode esquecer o que você vai falar. E aí se você esquecer? E se você vai pregar na rua ou vai pregar numa casa de recuperação e tem uma pessoa que tem lá um ataque ou uma briga e aí depois você tem que pregar depois da briga, depois da confusão. Você também está alucinado, o sangue está quente. E aí, como é que você faz? Se você não levou anotação nenhuma, você pode esquecer o que você ia falar. Né? Ou por limitação de memória mesmo, né? A maioria de nós não tem a memória que aquelas coisas, né? Às vezes eu estou vindo para a igreja e eu esqueço do caminho. Eu vou embora, eu passo reto. Às vezes minha esposa fala, você está indo aonde? E eu fui embora. Segundo, você pode se perder na fala. Se você não escreve, você pode se perder na fala. Pregar sem nada exige muita criatividade, muita clareza. O pessoal estava criticando o Ed René, né?
você pode criticá-lo pelo conteúdo, mas não pela oratória, porque o cara sabe falar. E ele fala sem esboço. Pode reparar. Ele prega com a Bíblia, abre o texto, fecha a Bíblia. O problema é quando fecha e põe debaixo do braço, né? Mas a oratória do cara é muito boa, né? Então é necessário clareza, saber usar bem as palavras no jeito certo, no momento certo. E se você não usa algum tipo de anotação, você pode, por exemplo, sempre ficar caindo em clichê, dizendo, tá bom, né? E cair sempre naquelas palavras, entendeu? Né não? Tipo assim, e ficar sempre voltando para as mesmas palavras, para as mesmas repetições, as mesmas aplicações o tempo todo, e as pessoas, parece que ele está perdido, parece que ele está girando em círculo, porque ele esqueceu. E ele está só enrolando vocês para matar o tempo, porque fugiu o que estava na mente dele. Talvez usar palavras imprecisas. Se você não usa um esboço, o nosso vocabulário, via de regra, é limitado, né? A gente fala sempre as mesmas palavras, usa sempre os mesmos termos. Se você lê pouco, você vai ter um vocabulário bem pobre. Se você não estuda, vai ter um vocabulário bem pobre. Se você não escreve, vai sempre ser desafiado a voltar para as palavras que você é acostumado a falar no dia a dia. E às vezes isso cansa as pessoas, porque você só tem aquelas 250 palavras em todo o seu vocabulário, você só fala aquelas palavras sempre. E isso é problemático, porque às vezes você quer explicar uma coisa, mas precisa usar outras palavras, só que você não anotou nada, e você só tem aquelas mesmas palavras. E aí você gasta 3 chances para dizer a mesma coisa e ninguém entendeu, porque você não tem outras palavras para dizer. E aí cansa, é desanimador. Não sei se você já teve essa experiência. É desanimador. Você está querendo explicar uma coisa, as pessoas não entendem, você não sabe como explicar de outro jeito. Se você leva anotação, você tem pelo menos possibilidade de escrever de outra maneira, né? E por fim, você pode se perder no tempo. Se você não leva anotação nenhuma, por causa da liberdade que você tem, você pode acabar enfatizando um ponto desnecessário, que não precisava enfatizar. Mas você se empolgou. Você estava lá e aí você contou uma ilustração, você viu que o pessoal ficou, e aí você vai embora, e vai embora. Quando você viu, você falou 30 minutos e não falou do texto. Aí você olha para o relógio e fala, cara, eu tenho que terminar o texto, eu nem falei o que eu preparei. Então você pode se empolgar com a liberdade, e isso pode tomar o tempo e o lugar de outros assuntos mais importantes, né? Por que usar? Por que não usar? Tivemos a visita aqui em Atibaia do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele veio pregar na Piba e ele pregou no livro de Jó. Uma pregação, não sei quantos tiveram a oportunidade de ver, eu fui lá também, eu estava lá. Foi na época do seminário. E ele pregou o livro de Jó inteiro sem anotações, né? Só com a Bíblia no púlpito, e ele andava sem a Bíblia. E ele citava versículo de cabeça. E a gente ficou pasmo de como aquele cara conseguia fazer aquilo lá. E ele falava e citava quantas estrelas há no universo, na Via Láctea, porque tudo estava na cabeça dele, né? Tem um momento da pregação em que ele cita toda a criação de Deus e tal. E eu fiquei ali abismado, como ele consegue fazer isso. O homem é um fenômeno, e de fato ele é acima da média. Como o Ed René na oratória é acima da média. Mas depois eu descobri o que ele estava fazendo. Aquele camarada pregou tanto o livro de Jó, que é o conteúdo do livro dele, né? O livro sobre Jó é o comentário. Ele pregou tanto aquilo que aquilo fez parte dele. Então ele decorou todo o esboço. Ele decorou tudo. Então aí é fácil, né? Porque você decorou. Ele já pregou mais de 40, 50 vezes aquilo no Brasil inteiro. Então, uma hora ou outra, decora. Lidando com Jonas, talvez você já tenha decorado pelo menos onde está. Se eu falar uma frase, você já sabe, está no capítulo tal, né? Eu acho que está ali, porque você está lidando com aquilo. Então, às vezes, a pessoa prega sem anotações, não é porque ela não se preparou, é porque ela se preparou demais, e ela consegue. Eu vou falar sobre um ponto negativo quando eu for falar sobre muitas anotações, tá? Mas eu deixei para falar nesse tópico. Como usar esse método sem anotações? 3 dicas. A primeira é saturação. O que é a saturação? É você estudar bastante, pensar e orar tanto ao ponto de transpirar a mensagem, ela sair pelo seu suor, né? A ideia de que ela começa a vazar de você, porque você
se saturou com aquele conteúdo. Você sabe, tudo que você fala é sobre aquilo e tal. Nem todos têm todo esse tempo para fazer isso. Segundo é organização. Você precisa estruturar o que você vai falar de uma forma simples, que seja fácil de lembrar, que você vai subir para o púlpito sem nada. Então você tem que ser uma pessoa bem organizada. Eu vou dizer isso no início, isso aqui depois, isso aqui no final. Né? Para aqueles que têm problema em organização, às vezes fica nervoso e acaba falando a conclusão na introdução. Aí já era, aí vai ficar enrolando porque já disse o que tinha que dizer só no final, já disse logo no início, né? Porque se perdeu, não foi bem organizado. E por fim, memorização, a terceira dica. Saturação, organização, memorização. Manter os pontos, as ilustrações, as aplicações sempre na mente. Você precisa lembrar. Quando falar nesse versículo, tem que citar essa aplicação. Então, exige bastante falar sem anotações. Exige bastante. Segundo, é o oposto disso. Muitas anotações. Se o primeiro é sem anotações, o segundo é muitas anotações. E na maioria das vezes, muitas anotações comunica escrever tudo o que você vai falar. Tudo, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Tá? Nem sempre é isso, mas pode também ser escrever tudo o que vai falar. E o que vai fazer também. Como eu disse para vocês, há momentos no meu esboço que eu coloco, ler o texto. Eu não vou falar isso, né? Gente, então Jesus foi ler o texto. Não, ler o texto é para mim. Então tem que estar claro lá. Muitas anotações é escrever tudo o que vai falar. De novo, por que usar? Razões do porquê usar esse método. Primeiro, cria segurança. Dá segurança. Por quê? Porque você sabe exatamente o que vai dizer. Durante a semana, durante o seu estudo, você escreveu o que você iria dizer. Já dá para também ter uma noção do quanto tempo você vai pregar. Eu estou migrando de um para outro, de outro para um, também vario muito a maneira de fazer um esboço. Mas quando eu escrevo tudo, eu sei quanto tempo eu vou demorar para pregar, porque a única coisa que eu vou fazer é ler o que eu estou pregando. Então eu consigo calcular. Às vezes eu me perco, porque aí eu saí do esboço. E aí eu não podia fazer isso, porque o esboço já estava planejando falar num tempo. Mas dá para calcular também quanto tempo você vai gastar. Segunda razão, gera frases precisas. Gera frases precisas. É possível você escolher palavras a dedo. Lembra que eu falei que um dos problemas sem anotações é não saber como explicar aquilo? Quando você escreve tudo, dá para você escolher a palavra a dedo. Dá para você abrir um dicionário, procurar no Google sinônimos. E eu faço isso direto. Já está na minha barra de pesquisa lá, sinônimo. Tem um site, sinônimos.com, né? Você deve conhecer esse aí. Então você precisa explicar aquilo com outra palavra. Vai no sinônimo, você descobre outra palavra. Então você pode escolher a palavra a dedo. E acaba não precisando ficar repetitivo na hora da mensagem. Né? Você tem 2, 3, 4 palavras para falar a mesma coisa, porque você se planejou. E isso também aumenta o seu vocabulário. Você aprende palavras novas. E isso aumenta também a riqueza da explicação. Fica mais bonito o que você está dizendo. Normalmente, gente que fala bonito não é porque está falando coisa boa, ou necessariamente conteúdo tão valioso. É porque a pessoa usa palavras diferentes. E a gente tem aqui um analista de discurso. Não é assim, Rafael? Às vezes o cara fala bonito, mas é porque ele usou palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Né? E terceira razão é porque fornece um registro. Esse, para mim, aqui é um dos mais importantes. Tá? Eu não sei como é que o Gideon fazia quando não anotava nada. Mas eu comecei assim também, sem anotações nenhuma. Às vezes é por causa da correria também, mas falava muita besteira também, mas eu achava que estava bom. Só que eu descobria que, enquanto eu estudava aquilo lá naquela semana, se daqui um mês alguém me pede para pregar de novo a mesma coisa que eu preguei, eu não tinha nenhum registro daquilo que eu preguei. Então eu estava no mato de novo, eu tinha que começar tudo de novo, tudo do zero. Eu não lembrava o que eu tinha pregado, porque a gente esquece. Quando você escreve tudo, você tem um registro permanente. Você tem ipsis literis o que você disse de púlpito. Então, se alguém te pedir para pregar aquela mesma mensagem na igreja dele, daqui 2 anos você tem aquele esboço escrito.
Eu escrevi tudo o que eu ia falar. E eu posso pregar de novo a mesma coisa. Né? Eu só coloco no micro-ondas e vou requentar aquela pregação. Sermão requentado. Não é uma refeição feita na hora, né? E isso ajuda também a você não só pregar futuramente, mas fazer consultas. Rapaz, eu não sei sobre esse assunto, mas eu já preguei sobre isso e tem um esboço meu. Isso me ajuda muito. Eu, às vezes, escrevo tudo que eu vou pregar, e às vezes a pessoa pede ajuda numa área, e eu digo, olha, eu tenho uma pregação em que eu falei sobre isso. Está no YouTube. A pessoa fala, não quero ver o vídeo e tal, ou não dá tempo. Eu vou lá no esboço, imprimo a folha e estou aqui, ó. Está tudo aí, o que eu disse está tudo aí. Então aquilo pode ajudar a pessoa depois. Né? Acho que com o Rafael já teve alguma ocasião assim, né, Rafael? Mandei o esboço para você lá, para você dar uma olhada, alguma coisa. No YouTube, né? Mas enquanto eu falava com você, o Rafael teve uma dúvida de algum texto, eu falei, já preguei nesse texto, vai lá para o YouTube. Aí ele foi e ele começou a conversar comigo. Eu fui abrir o meu esboço. Enquanto eu acompanhava o vídeo no YouTube, eu estava vendo o esboço, o que eu disse naquele momento, então eu consegui me situar. Então o esboço, escrever tudo, te ajuda a ter esse registro. Futuramente pode servir em fazer algum tipo de comentário ou livro. Eu sonho um dia, talvez, pegar uma série de pregações que eu tenho feito e transformar isso em livros devocional. Ou tem algumas pessoas que pegam o meu esboço no final do sermão, né? O Wilson às vezes pega, às vezes eu entrego para quem está no estacionamento. Tem o Reinaldo pega sempre o esboço. O Reinaldo já vai na minha Bíblia, vai direto lá. Acabou o sermão, já deixa a Bíblia na... Ele já vai lá e já pega, porque já tem essa liberdade. O irmão João Silva me pediu o esboço de um sermão que ele não estava. Aí ele gostou da ideia. Falou, pastor, posso pegar todo domingo? Eu falei, você vai ter que brigar com o Reinaldo. Conversa com ele lá, porque o Reinaldo já vai lá pegar no esboço. Então, às vezes as pessoas pedem. Serve para ele estudar em casa, ele quer rever, ele quer usar isso, talvez quer ensinar isso lá na igreja, durante a semana, com a sua família. Então, me ajuda nisso. Se alguém precisar de uma cópia do sermão, está aí quase tudo que eu disse, ou tudo que eu disse. Né? Mas tem vários motivos do porquê não usar. Esses são os motivos do porquê usar. Por que não usar? Primeiro, dificuldade na leitura. Dificuldade na leitura. Escrever tudo o que você vai dizer exige muito do pregador. Muito. Porque ler um esboço em público, ler uma folha em público, em forma de conversa, é diferente de ler o texto sozinho. Quando você está lendo sozinho é uma coisa, quando você está lendo na frente das pessoas é outra, totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, dificuldade na leitura é um primeiro empecilho aí. O segundo é a dificuldade no contato visual. Quando você está lendo, a menos que você tenha um olho daqueles de boneca, né? Aquelas bonecas infantis que cada um olha para um lado, né? Ou de camaleão faz isso. Você não consegue ler e olhar para as pessoas ao mesmo tempo. Não dá, né? Então, ou você está olhando para cá, ou você está olhando para cá. Então, muitas vezes, você não consegue ver a reação das pessoas se você só fica lendo, só olhando para o esboço. Eu lembro de um pregador na minha adolescência em que eu me lembro dele, não da feição dele quando ele pregava, mas eu lembro dele apenas de ver o seu cucuruco, a sua meia calvície aqui, porque ele ficava o tempo todo aqui, ó. E ele só olhava para a gente quando ele fazia silêncio. E ele olhava para quando ele deu a bronca, ele olhava para a gente, porque de resto ele pregava assim, a gente não olhava para o olho dele, a gente olhava para a cabeça dele. Por quê? É natural. Se eu estou lendo, se vocês vão olhar, é isso aqui. Né? Os meus olhos vão estar sempre para baixo. Então, é muito difícil ter contato visual. Isso atrapalha no relacionamento com o público. Né? Limita a interação, limita a espontaneidade, porque você vai ficar preso ao esboço. Alguns vão reparar isso. Quando eu leio tudo que eu prego, aqueles que estão aí na igreja sabem disso. Eu raramente saio do púlpito, eu fico ali. Por quê? Porque tudo que eu estou dizendo está ali. Se eu sair dali, eu vou falar o quê? Só se eu levar a folha. Né? Às vezes, quando eu saio, é porque ou eu fiz um esboço com menos anotações, então eu tenho liberdade, ou na hora baixou o santo, ou quer dizer, o Espírito incomodou, fala isso. Eu vou falar, não anotei, mas vou desenvolver aquele tema, ou vou explicar o que está na folha de uma outra maneira. Né? Então, quando eu caminho, é porque eu saí do esboço. Mas quando eu estou muito preso ao esboço, é porque eu escrevi quase tudo que eu vou falar. E eu não posso sair dali.
Então depende do seu método. Se você é uma pessoa inquieta, que não consegue ficar parada, como é que você vai ficar preso a um esboço? A menos que você ande com ele dentro da Bíblia e vá andando com a Bíblia aberta, né? Daqui a pouco a gente fala sobre esse método. Mas acaba engessando o pregador. Tem gente que me zoa, né? Alguns já me zoaram. O pastor não sai lá, fica lá, aqui, ó, o tempo todo. Né? Não sai dali. Tem que levar o púlpito, né? Por quê? Porque eu estou lendo. E isso me prende. E, de fato, pode se tornar um problema. Pode se tornar um problema. Né? Uma terceira razão do porquê não usar muitas anotações é a dificuldade na escrita. Dificuldade na escrita. Via de regra, nós não escrevemos como nós falamos. O que é normal. Quando a gente fala, a gente fala. Quando a gente escreve, a gente está escrevendo. Uma redação é diferente de contar uma história. Né? Você conta a história do seu jeito. Você olha, você faz gesto, faz caras e bocas. Quando você está escrevendo, não dá para fazer isso. Você tenta transmitir emoção pelo texto, a maneira como você está escrevendo. Então é natural. Então quando você usa esse estilo, você tem que escrever como você falaria. Se você fala mano, coloca mano. Não sei se é bom, recomendável, né? Falar mano na pregação, mas se você fala nós fumo, coloca lá nós vai, nós fumo. Você tem que colocar do jeito que você fala, porque senão você percebe, a pessoa é toda espontânea, né? E aí quando ela vai pregar, você vê que não é a pessoa, é outra coisa ali, é uma entidade que está ali, mas não é aquela pessoa. Por quê? Porque ele escreveu de um jeito e fala de outro. Isso engessa a pessoa. Muitos não fazem isso porque engessa mesmo. Né? Não tem como fugir disso. E a última razão do porquê não usar é a dificuldade no tempo. Dificuldade no tempo. Você fica preso ao que foi escrito diante de um imprevisto no horário, você está preso ali. Já me aconteceu isso, de levar um esboço, tudo que eu ia falar escrito. Chegou lá, o tempo de pregação era menor. E aí eu faço o quê? Eu falo, gente, não dá para pregar não, vou pregar em 45 minutos. Porque eu fiz um esboço, eu tenho que ler tudo que eu escrevi. Então isso engessa também o uso do tempo. Não dá para ser muito flexível. Como usar esse método? Algumas dicas aqui. Primeira dica, escreva como você fala. Então use palavras, use frases, expressões que você usaria normalmente em seus diálogos. Né? Destaque isso no texto, né? Se você vai contar uma piada, coloque lá, vou contar uma piada. E aí você precisa se soltar. Então você precisa escrever do jeito que você fala, sabendo que vai ter momento. Esse momento precisa ser mais alegre, né? Ou triste, enfim. Segundo, prepare o texto para uma leitura fácil. A fácil leitura. Então use fonte fácil de ler. Não adianta você fazer um negócio na fonte 6, né? Desse tamanho, e aí você vai ter que pegar um negócio e fica aqui. Então, uma fonte que dê para você ler. Espaço entre as linhas, né? Talvez uma outra coisa em negrito, em itálico, que você tem que repetir, em outra cor, grifado. Né? Terceira dica, use o método de tomar sopa. Tomar sopa. E esse aqui talvez é a chave para você pregar com muitas anotações. O que é tomar sopa? Como a gente toma sopa? A gente olha para baixo, a gente pega a colher e vem trazendo devagarzinho para não derrubar, né? E toma sopa e olha para a pessoa e continua conversando. Esse é o método de tomar sopa na pregação. E o que é? Eu olho para baixo, eu mentalizo a próxima expressão, a próxima frase, até a próxima vírgula ou aquela ideia, olho para cima e quando olho para as pessoas, digo aquilo que eu acabei de ler. E enquanto estou dizendo o que acabei de ler, enquanto estou dizendo, eu olho para baixo, vejo a próxima frase, termino o que estou dizendo e digo o que eu acabei de olhar de novo. Tomar sopa o tempo todo. Esse é o maior desafio. Você não pode se atropelar, você tem que terminar. Às vezes acontece de se atrapalhar porque você misturou as frases, né? Aquilo que você tem que dizer, daqui a pouco você já disse e não terminou de dizer o que tinha que ter dito. Mas é uma boa dica de você usar o esboço inteiro e ler tudo o que você preparou.
E por fim, esteja disponível a sair do roteiro. Esteja disponível a sair do roteiro. O que isso significa? Permita-se sair do esboço. Talvez a ocasião exige isso. A ação do Espírito não pode ser engessada pelo seu esboço. Então, mas é nessas horas que normalmente quando eu saio do púlpito em que eu mais erro o português e mais me perco no tempo, porque eu não me preparei para falar aquilo lá. Aí erro conjugação de verbo, plural. Aquilo atrapalha todo o tempo da pregação, porque eu não tinha planejado aquele momento. Mas você tem que se deixar disponível, saber que Deus também pode usar o seu erro de português e o seu tempo maior ou menor. A terceira sugestão de fazer anotações são poucas anotações. O que são poucas anotações? Não é nada e também não é tudo, é o intermediário aí. É um esboço curto, mas que vai ter o principal a ser dito. Você vai colocar ali a essência do que você vai dizer. Por que usar? Porque ele une o melhor dos dois métodos. Ele une o melhor dos dois mundos. Então ele combina os pontos fortes da pregação sem anotações e os pontos fortes da pregação com muitas anotações e minimiza os pontos fracos das duas. Então, por exemplo, você não sobe para o púlpito ali com a possibilidade de esquecer o que você ia dizer. Não, porque você tem alguma coisa escrita. O essencial está lá. Mas, ao mesmo tempo, você consegue ter mais contato visual com as pessoas, porque você não vai ficar tão preso ao que foi dito. Você vai ler um ponto, uma frase, e vai pensar, eu preciso desenvolver essa frase. Você pode sair, olhar para as pessoas, depois você volta para o esboço. Então, é possível unir os melhores dos dois mundos aí. Por que não usar? Por que não usar poucas anotações? Sabe quantas razões eu tenho para você não usar esse tipo de esboço? Nenhuma. Não há uma razão. A maioria dos pregadores faz isso. Usa poucas anotações. Às vezes são 2, 3 páginas. Às vezes é uma folhinha só, metade de uma folha. Às vezes são post-its, como o Gideon falou. Pequenos papeizinhos colados na Bíblia. Às vezes é um pedaço de papel só, no meio da página. Às vezes são 5 folhas, com letras grandes, só para a pessoa se localizar. Aí depende. Às vezes são rabiscos, desenhos. No início eu pregava muito com desenho. Eu fazia o desenho porque eu entendia que eu tinha que explicar toda aquela história, ficava mais fácil para mim. Hoje eu olho para os meus desenhos e falo, eu não entendo nada. Não dá para pregar desse jeito. Notar só um pouco, o que, dependendo do que vai falar, eu gosto de fazer perguntas, que é um modelo que chama maiêutica, com perguntas assim. Então eu faço só as perguntas e eu vou caminhando, respondendo essas perguntas. Então eu anoto, e essa questão. Tá, a pergunta lá e alguma coisinha da resposta. Então eu vou vendo, eu respondi essa pergunta, respondi todas, eu expus tudo que precisava. Às vezes ajuda. Legal. Muito bom. Então assim, as poucas anotações é o que a maioria dos pregadores usa. E como usar? Você pode usar 2 opções aqui. Eu já falei sobre isso, mas escreva tudo em uma página. Então tudo aquilo que você acha que precisa levar para o púlpito em uma folha só. Que pode ser colocado dentro da Bíblia, talvez, sem que muitas pessoas reparem que há um esboço. Às vezes você acha que o pregador está pregando tudo de cabeça, mas não reparou que dentro da folha tem uma folhinha ali. Dentro da Bíblia tem uma folhinha. E a segunda opção é você escrever em algumas poucas folhas, de forma que você leia menos e fale mais olhando para as pessoas. Tudo bem?